Olá pessoal, então na videoaula de hoje nós vamos continuar falando sobre equilíbrio químico e dentro do equilíbrio químico nós vamos falar sobre o princípio de Le Chatelier. Então, o princípio de Le Chatelier, ele fala que quando ocorre uma perturbação externa em um sistema em equilíbrio, como a alteração na concentração de uma espécie que faz parte da reação que está em equilíbrio, a reação ela vai sofrer um favorecimento no sentido de compensar essa perturbação e ser atingido um novo equilíbrio. Então, se a gente provoca uma perturbação num sistema que esteja em equilíbrio, esse sistema ele vai favorecer um dos sentidos da reação para compensar essa perturbação e atingir um novo estado de equilíbrio. Tá? Esse princípio ele foi estudado por esse cientista aqui, que é o Chatelier. Existem alguns fatores que são capazes de alterar o estado de equilíbrio de uma reação química, que são a concentração, tanto de reagentes quanto de produtos, né, nos dois sentidos da reação, a pressão e a temperatura. Então, são esses três fatores que alteram o estado de equilíbrio das reações químicas. Vamos começar falando então sobre o efeito da concentração. Então, a concentração, ela pode ter dois efeitos, né? Nós podemos retirar reagentes e produtos da reação, então diminuir a concentração de reagentes e produtos, ou nós podemos adicionar reagentes e produtos, aumentando a concentração. Se nós adicionarmos, por exemplo, nessa reação que está em estado de equilíbrio aqui, o íon sódio na reação, nós vamos favorecer o sentido dessa reação que promova o consumo do íon sódio para que um novo equilíbrio ele seja atingido. Então, o sentido de consumo do íon sódio é o sentido de formação do cloreto de sódio. Então, se eu adiciono o íon sódio, eu vou favorecer a formação do cloreto de sódio, tá? Porque ocorre, então, o consumo dessa espécie que foi adicionada. Se eu promover a retirada do íon sódio, se eu diminuir a concentração dele no estado de equilíbrio, então eu vou favorecer o sentido da reação que promova a formação do íon sódio para que um novo estado de equilíbrio possa ser atingido. Por exemplo, então, eu vou ter o sentido da reação que forme íon sódio, então, da esquerda para a direita. Então, se eu retiro um reagente ou produto, eu vou favorecer o sentido da reação que promova a sua formação. Se eu coloco um reagente ou um produto, eu vou favorecer o sentido da reação que promova o consumo desse reagente ou produto que foi adicionado. Então, aqui eu quero mostrar um vídeo para vocês, para ficar bem facinho de observar. Então, esse vídeo aqui, ele promove o deslocamento de equilíbrio de uma reação química adicionando dióxido de carbono. Então, vamos lá. Então, nesse bekerzinho aqui, a moça ela colocou bicarbonato de sódio e vermelho de fenol, que é um indicador ácido-base. E esse indicador, ele fica vermelho em soluções básicas, tá? Por isso que tá vermelhinho aqui. Na garrafa, ela tá adicionando comprimidos de Sonrisal, que são efervescentes e vão liberar o gás carbônico. Esse gás carbônico, ele vai alterar o estado de equilíbrio da reação, porque eu estou adicionando dióxido de carbono. E alterando o estado de equilíbrio da reação, ele forma espécies ácidas que vão alterar a cor do indicador ácido-base. O vermelho de fenol, ele é laranja em soluções ácidas, tá? Por isso que altera a coloração da reação, tá? Então, eu adiciono dióxido de carbono, formo espécies ácidas para consumir esse dióxido de carbono e a solução ela passa de vermelho para laranja, né? Aqui vocês vão ver então a comparação: solução básica vermelha, solução ácida laranja. Então aqui é um deslocamento de equilíbrio utilizando o efeito da concentração. Então a pressão é outro fator que pode alterar o estado de equilíbrio de uma reação. Só que a pressão ela só vai afetar reações que tenham
gases, tá? Se a gente tiver reações apenas com líquidos e sólidos ou substâncias no estado aquoso, né, dissolvidas, a pressão ela não vai promover nenhum tipo de alteração do equilíbrio. Então, a gente precisa ter substâncias no estado gasoso para que a pressão cause algum efeito no deslocamento do equilíbrio de uma reação. Então, quando eu tenho uma reação que tem substâncias no estado gasoso e faço um aumento de pressão, então eu aumento a pressão do sistema que contém a reação. Então, vai ser favorecido o sentido com menor quantidade em mol de gás, então menor volume. Então, aumento da pressão, o que tiver menos gás vai ser favorecido. Quando eu diminuo a pressão, vai ser o contrário. Então, a reação ela vai ser favorecida no sentido em que tiver maior quantidade de gás, tá? O que eu quero dizer com maior quantidade de gás ou menor quantidade de gás? Então, essa reação aqui. Então, desse lado da reação, nós temos 4 mols de gases. 3 mol de H2 mais 1 mol de nitrogênio. Então, 4 mol de gás. Desse lado da reação, eu tenho apenas 2 mol de gás. Então, se eu aumentar a pressão, eu vou favorecer o sentido de formação da amônia, que é esse lado da reação, porque eu tenho um menor volume de gás, eu tenho menor quantidade de gás. Se eu provocar uma diminuição na pressão, eu vou favorecer o sentido com maior quantidade de gás, né, maior volume de gás. Então, no sentido de formação do nitrogênio e do gás hidrogênio. A temperatura. A temperatura, ela tem duas possibilidades, né? Então, eu posso aumentar ou diminuir a temperatura. Se eu faço uma diminuição na temperatura de uma reação em equilíbrio, eu vou favorecer o sentido da reação exotérmica, que é o sentido de liberação de calor. Lembrem que reações exotérmicas ocorrem com liberação de calor. Então, se eu diminuo a temperatura, eu favoreço essa liberação de calor, então eu vou favorecer o sentido da reação exotérmica. Se eu provoco um aumento da temperatura, eu vou favorecer o sentido da reação endotérmico, que é quando ocorre a absorção de calor. Então, por exemplo, aqui, sentido exotérmico, formação da amônia, que é o NH3. Então, se eu diminuo a temperatura, eu favoreço a formação da amônia. Se eu aumento a temperatura, eu favoreço o sentido endotérmico, que é a formação do gás nitrogênio e a formação do gás hidrogênio. Os catalisadores, eles não fazem deslocamento de equilíbrio. O que eles fazem é fazer com que o equilíbrio ele seja atingido mais rapidamente. Lembre que os catalisadores, eles são substâncias químicas que aumentam a velocidade de reação e também vão fazer com que o equilíbrio químico ele seja atingido mais rapidamente. Então, por exemplo, aqui, essa é uma reação sem catalisador e essa é uma reação com catalisador. Então, sem catalisador, o equilíbrio ele é atingido nesse momento. Com o catalisador, ele é atingido nesse momento aqui, então mais rápido. Quando a gente analisa a velocidade, né? Então, aqui eu tenho uma reação com catalisador, tracejadinha, e reação sem catalisador, linha sólida, né? Então, com catalisador, o equilíbrio é atingido aqui. Sem catalisador, o equilíbrio é atingido aqui quando as velocidades das reações diretas e inversa são as mesmas, né? Vídeo anterior que a gente falou sobre isso. Então, com catalisador, o equilíbrio é atingido mais rápido e sem catalisador, o equilíbrio é atingido mais lentamente. Então, por hoje era isso. Muito obrigada pela atenção e qualquer dúvida eu estou à disposição.